noite. Para quem me conhece, já teve uma pré-introdução, né? Meu nome é Vitor Tigliani, sou carioca. Faço parte do grupo do ID Pregai, então sou aluno, né? Assim como eu estou aqui em breve, Claudinei, Nelma, outras pessoas vão estar aqui na frente. E como aluno, desde já eu peço a caridade de vocês, por eventual falha que eu venha cometer, né? Porque qualquer coisa tem um professor aqui para me corrigir. O tema que a gente escolheu da noite é o capítulo 79 do livro Pão Nosso, chamado O Mas e os Discípulos. Parece que eu estou aberto no capítulo 79, na verdade eu vou ter uma cola aqui, entendeu? Não é o capítulo 79. Chega até aqui. Se eu tiver alguma coisa, eu vou dar uma olhadinha aqui. Bom, nessa análise do Emmanuel, ele trata o seguinte: ele trata de que forma a gente usa o mas ou para atuar em favor da causa cristã, ou para atuar em favor do Cristo, e da forma que a gente usa para fugir dessa, não obrigação, né, mas dessa missão que todos nós temos como espíritos perfectíveis. Então ele fala assim: aquele que é o discípulo aplicado, né, ele vai falar assim, eu nada sei, mas com Jesus me auxiliando, chegarei lá. Ou, ainda não sei o caminho para chegar à perfeição, mas com a ajuda do Cristo encontrarei o caminho. O aprendiz, que ele nem chama de discípulo, ele fala, um é discípulo de Jesus, o outro é aprendiz. O aprendiz que é preguiçoso usa o mais de uma forma contrária. Então ele fala assim, reconheço em Jesus o caminho, a verdade e a vida, mas a vida atual na matéria não me permite segui-lo completamente ainda. Então ele fala, reconheço que Jesus é o guia e modelo para todos nós, mas nesse momento da minha vida não vai rolar, não estou querendo. Então a forma como você usa o mas para se colocar na frente do Cristo é o que vai deixar você como alguém que vai avançar em direção à luz, ou com alguém que vai ficar nas retaguardas da experiência inferior, né? Ficando um bom tempo aí estagnado, né? Porque você não está caminhando em direção ao Cristo, porque você sempre queria um empecilho, você queria uma desculpa, agora não. Então, para quem que Emmanuel está fazendo essa análise? Olhando para nós espíritas, então, assim, eu vou tentar resumir com as duas questões mais famosas do Livro dos Espíritos, que é a questão 625, acho que a maioria aqui conhece, né? Em que fala que Jesus é o guia e modelo dado à humanidade para nos levar à perfeição, e a questão 621, que relata que é na consciência que se encontra a lei de Deus. Então nós, hoje, espíritas, a maioria de nós tem conhecimento, talvez um conhecimento ampliado pela doutrina espírita, que a gente não vê mais Jesus como um crucifixo. A gente não olha para Jesus, Jesus é aquela coisa que está na igreja lá, pendurada. A gente vê ele como algo muito maior. E até o fato de você não vê-lo como um Deus, como alguém pinta, mas vê-lo como um irmão nosso, aumenta mais ainda a importância e a magnitude dele. Porque você não vê ele como um Deus. Porque se ele é um Deus, ele encara tudo. Dor, sofrimento, não. Ele é alguém que passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos hoje. Ele é nosso irmão. Nós e eles somos filhos do mesmo Pai. Então, todo mundo aqui tem o que a gente chama de ascendência divina. Por que ascendência divina? Porque todos nós fomos criados pelo nosso Pai. Então, por isso que tantas vezes Jesus, Magali, todo mundo nos exortava, faça brilhar a vossa luz, né? Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Isso quer dizer que nós, como espíritas hoje, reconhecemos qual é o verdadeiro papel de Jesus na nossa caminhada. Porém, onde a gente vem se colocando na utilização desse mais, né? Quão rápido a gente vem caminhando com o auxílio da doutrina espírita na nossa melhor evolução. Então, parece que a gente, mesmo sendo espírita, mesmo reconhecendo o papel de Jesus, a gente vem dando ainda passos muito tímidos, né? A gente está sabendo, mas a gente está colocando muito mais depois de Jesus. Jesus é lindo, rezo de joelho, mas na hora do testemunho você é o primeiro a dar uma balançada, né? Então, qual é a primeira razão, na verdade a única que eu elenquei, para o tempo, a única razão, uma principal razão para que a gente continue estagiando nessa chamada experiência inferior, ou na retaguarda. Se já temos, já mais de um século aí, alguns conhecimentos consoladores que nos ajudariam a dar um empurrão, né? Esse é o objetivo da doutrina espírita, fazer com que todo mundo comece a avançar de uma forma mais rápida. O que faz a gente ficar com esse pé atrás, tanto a gente colocar esse mas, depois da gente fazer a exortação de reconhecimento a Jesus, inicialmente é o nosso passado milenar.
Eu estou aqui hoje, estou como Vitor, né? Mas eu estou como Vitor. Eu não sou o Vitor somente. Né? Dentro de mim, assim como naquela passagem lá do endemoniado de Gadarena, sou legião porque somos muitos, nós também somos muitos. Existem centenas de encarnações atrás da gente que tivemos experiências boas, ruins, tivemos dezenas de mães, pais, parceiros, profissões. Então, hoje aqui, nós estamos atualizados. Nós estamos aqui atualizados com os defeitos que a gente não despojou ainda, com o espírito, e também com as qualidades que a gente vem amelhando ao longo do tempo. Porém, parece, não tenho certeza, que a gente tem mais coisa a acertar do que patrimônio incorporado de qualidade. Então tem muita coisa ainda para a gente caminhar. Né? Tem uma passagem no item 147 do livro Fonte Viva, é uma mensagem chamada Refugia-te em Paz. Nessa mensagem, Emmanuel fala que você já vem sentindo e agindo as mesmas coisas faz vários séculos, repetindo o mesmo comportamento. Aí você chega aqui, nessa sua última experiência, atualizado, e você mantém uma repetição desses atos que você já vem tomando no passado. Porque as nossas existências são todas solidárias. Eu sou hoje muito parecido como eu terminei a minha última encarnação. Não teve um grande salto na erraticidade. Porque lá na erraticidade a gente estuda, a gente se prepara, mas aqui é prova. Na prova você encontra o quê? Pergunta ou resposta? Na prova você encontra a pergunta. Quem vai dar a resposta é você. Então, como a gente já vem há muitos anos, cada um aqui em um campo específico da vida, repetindo alguns erros, a gente vem traçando normalmente caminhos muito parecidos e vem andando muito devagar, sempre colocando esse mais aí, já eu reconheço, mas agora não dá, mais eu não consigo. E Emmanuel fala nessa mensagem 147 do Fonte Viva que se você ficar, ele fala que as informações passam muito rápido, né, até para ir numa outra palestra isso, muito rápido do seu coração para o seu cérebro, você não tem tempo nem de parar e refletir sobre elas. Então, você fica preso nesse cativeiro do seu passado aí e tem uma dificuldade muito grande de você avançar. O que a sua vida de hoje vai te propor? Ela vai te propor desafios, né, sérios, que vão fazer com que você finalmente deixe para trás essa sequência de comportamento que não vem te levando, na verdade, em lugar nenhum. Aí a gente conhece o famoso orai, né, orai e vigiai. Né? Porque nesses momentos, todas as suas imperfeições estarão sendo colocadas à prova nessa encarnação. Tem um outro livro, que é no Vinha de Luz, no capítulo 87, que Emmanuel fala que o orar e vigiar, na verdade, é muito mais complexo. Ele fala que orar e vigiar é frente a uma situação que você sabe que é um desafio. Você sabe que aquilo ali não é fácil. É por isso que é um desafio. Você deveria realmente parar, organizar, observar, ponderar. E se você tem alguma dúvida do que a vida quer de você, se você tem dúvida do que Deus está querendo de você nesse momento, nessa mensagem, ele fala para você observar 3 coisas. O seu trabalho, as suas relações e as circunstâncias da vida que estão acontecendo ao seu redor. Ele fala que com essas 3 formas, Deus e a vida estão ele fala que ela está te dando todas as sugestões, as dicas, tudo que você tem que saber, você encontraria nas circunstâncias que estão ao seu redor, nas pessoas com as quais você se relaciona, e até mesmo o trabalho que você está exercendo hoje, ele é um dos grandes que estão te mostrando o que a vida quer de você. Então, nessa dúvida do que a gente precisa fazer, que é uma dúvida de quase todos os discípulos, né? Observa as circunstâncias da vida, as pessoas que estão ao seu redor, que diz Emmanuel que são elas que te dão grandes dicas e sugestões que você fica, às vezes, em grande oração e do seu lado está a resposta. Através de uma pessoa que Deus colocou na tua vida, uma circunstância. E como vai chegar? Vai chegar para a gente ser testado naquilo que a gente tem necessidade de melhorar. Tem uma mensagem no livro Momentos de Ouro, né, do Humberto de Campos, que um trabalhador da casa fala para Bezerra que ele não tem condição de atuar na casa espírita porque ele não é assim, está cheio de problemas. Então, eu vejo umas coisas que eu não devo ver, falo umas coisas que eu não devo falar, tem uma pessoa da minha vida específica que eu trato ela muito mal, então não sou bom para esse pessoal aí do Cristo não, né? Aí o Bezerra fala, mas olha só, é exatamente a mesma coisa comigo, tá? Tem nada que você falou aí que eu não sinto a mesma coisa. Só que desde que eu sou espírita cristão, essas coisas chegam até mim e eu corro pro outro lado. Mas que elas vão chegar, que elas vão tremer na base, que elas vão te balançar, porque é algo que você enfrenta com dificuldade, elas vão chegar. Nós, como espíritas, temos que sair correndo. Porque a nossa condição atual, infelizmente, a gente vai tremer com muita coisa. Com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, inveja, todas essas mazelas que
que acompanham um planeta de provas e expiações. Qual seria, então, uma dessas razões? Eu acabei de citar aqui, já dei a resposta, na verdade. Tem um tema, eu já dei a resposta. A gente, às vezes, não quer dar o nosso melhor, a gente não quer fazer aquele passo diferenciado. Porque, assim, a gente acorda, dorme, trabalha, faz uma coisinha aqui, aí a vida passa. E quando você vê uma grande obra de avanço individual, né, porque a gente está aqui coletivamente trabalhando, mas a evolução é individual. Você olha para trás e você vê que ainda não dei esse salto que eu imaginei. E olha que eu tinha a doutrina espírita do meu lado. Eu não sei se foi o Anderson que falou, alguém falou lá no Rio de Janeiro, no Seja, de lá, que tinha um espírito que ele foi ver o livrão dele de compromissos e só tinha feito 10%, assim. Aí deram um catálogo, isso aqui. Bom, e ele ficou super para baixo, né, que ele passou a vida inteira em um monte de batalha, em um monte de desafio, mas quando ele foi ver o que ele mesmo se propôs, ele, poxa, só 10%, mas que coisa, né? Então, a gente costuma achar isso, a gente também não bota a mão, não se entrega mesmo, porque a gente olha pra gente e acha que nós somos muito imperfeitos. Não, isso aí eu não vou conseguir agora, não. Aí isso aí é para a próxima encarnação. Aí isso aí, ó, eu sou assim. O sou assim a gente usa muito, né? Mas eu sou assim, tem que respeitar a minha individualidade. E nessa a gente fica estagnado. Esse é um grande problema. A gente acusar a nossa imperfeição para não se entregar para a obra do Cristo. Então, o próprio Cristo deu uma lição ao contrário, né? Quando o Cristo foi escolher os seus discípulos, por que ele não escolheu anjos? Vai ser muito mais fácil trabalhar, né? Ó, vou trazer aqui 10 anjos, todos espíritos perfeitos, não são nem Cristo, são só espíritos perfeitos, vou pegar todos eles, um vai ficar numa etapa, então não ia ter traição, não ia ter ninguém fugindo, não ia ter nada. Não, olha a lição que ele deu. Ele vai escolher Pedro. Gente, Pedro é um patriarca há 2000 anos atrás. Se a gente imaginar um patriarca de uma família há 150 anos atrás, você já imagina ele turrão, preconceituoso, duro. Ele está numa sociedade de 2000 anos atrás, então assim, Pedro era preconceituoso, Pedro era rude, Pedro era violento, cortou a orelha do soldado lá quando iam levar Jesus. Pedro não deixou Maria de Madalena participar das atividades da Casa do Caminho, porque achou que ela não era digna, era ex-prostituta, cortesã, como eles falavam. Né? Então, Jesus deu o exemplo, escolheu Judas, não pela questão da traição. Conhecendo a história de Judas, ele era um visionário, né? Ele achou que Jesus era muito manso, ele queria ajudar com a política, né? Tentou se aliar a Caifás, achando que ele ia resolver tudo na espada e depois ia dar para Jesus a coroa, porque Jesus era muito mansinho, não ia conseguir fazer revolução. Né? O próprio João Evangelista ficou na dúvida se Jesus era realmente o enviado. Ele perguntou, és tu mesmo o enviado? Cara, Jesus Evangelista ficou com Jesus bem antes de ele começar o apostolado dele. Né? E Saulo, um cara que achava que os fins justificavam os meios, que valia tudo para combater o cristianismo. Então, assim, o próprio Cristo deu o exemplo de que os discípulos dele são imperfeitos. Então, a gente não vai poder levantar essa bandeira, dizer que a gente não vai dar o nosso melhor, porque nós somos imperfeitos. Mas eu tenho um problema aqui com perdão, eu tenho um problema com a preguiça, eu sou muito estourado, eu sou muito com raiva. Então, Jesus nos deu um exemplo ao contrário. Então, já serve para a gente que quer agarrar o trabalho de discípulo, né, refutar essa hipótese. Tem outras questões que as pessoas hoje levantam para não seguir o mestre de forma completa, que às vezes a pessoa vai dizer que ela tem uma doença, né, que ela tem uma limitação física, vai dizer que ela tem um sentimento muito ruim que acompanha, uma pessoa às vezes que fez o mal para ela sofre injustiça. Então, a gente vai elencar às vezes essas mazelas, que são as provas que vão nos ajudar, como impeditivos de andar por Cristo. Olha o pensamento. Eu vou ser perfeito, e assim que eu for perfeito, eu vou trabalhar por Cristo. Mas é trabalhando por Cristo que você fica perfeito. Não é sendo perfeito depois de trabalhar por Cristo. Trabalha por Cristo, que é assim que você vai chegar à perfeição. A gente fica aguardando um momento assim, não, agora na minha vida eu sinto que eu estou num momento especial. Perdeu 40 anos, meu filho. Eu sei que 40 anos, desde o início, ainda se estivesse nadando na imperfeição, você teve a oportunidade sempre. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro, né? Como se a caridade estivesse vinculada a uma questão material, uma conversa, caridade. Ser útil, segundo o livro dos Espíritos, fazer o bem com utilidade já seria uma caridade. Então, se alguém aqui pensa que não está preparado para a obra do Cristo, que não tem forças, que é tímido para ser palestrante, eu não falava nada, também estou falando agora, esquece, porque todas essas questões que nos acompanham são exatamente os desafios que vão nos levar a ele. Então, não vale para a gente elencar essas nossas desculpas. Então, qual seria a colaboração que a doutrina espírita dá para nós, para que a gente encare esses nossos freios, esses nossos empecilhos, desculpa, porque eles chamam demais aqui. O discípulo pisa no freio e fala, mas tem isso.
eu colecionei algumas coisas aqui que a doutrina espírita colaboraria de uma forma especial. A primeira é a questão 258 do Livro dos Espíritos, que lá fala que o próprio espírito participa da escolha dos gêneros de provas que ele vai enfrentar. Aí os espíritos falam, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Né? Porque se a gente olhar para grandes personalidades do cristianismo, grandes religiosos que deram exemplos, eles padeciam por grandes dificuldades. Né? Um era cego, o outro ralou pra caramba, se machucou, foi injustiçado. E mesmo com a dor dele, mesmo com a prova dele, ele seguiu trabalhando por Cristo. A gente faz o que aqui hoje? A gente elege uma prova, uma dor física, um acontecimento, para ficar para baixo, para dizer que aquilo atrapalha a gente se doar de verdade, a gente poder realmente, não dá, aquela coisa está no meu coração, aquilo me dói, eu não tenho tempo. Então, assim, os exemplos de grandes personalidades do Espiritismo, da religiosidade em geral, eles sempre encararam a dor junto deles, a dor deles, as abafavam para seguir o Cristo. Então a gente recebe o nosso desafio, mas está pesada a minha cruz, está difícil carregar isso. Como é que eu vou trabalhar na casa espírita com esse peso? Como é que eu vou ajudar o outro se eu não tenho sorriso para mim? Então, por que a colaboração do doutrina espírita é essa? Porque foi você mesmo que escolheu a prova. Então, assim, não dá para reclamar daquilo que você, claro, junto com os seus companheiros mais preparados com você, que escolheram as provas da sua vida, mas em resumo, você a escolheu como uma prova que você falou, essa prova eu consigo. Isso aí, vamos botar lá, bota no meu papel, isso aí a gente vai fazer. Aquele negócio de não receber um fardo que não possa carregar, tá aí. Se está passando por uma dificuldade, acredite, você escolheu ela como alguém que vai te impulsionar para frente, né? Deixando você mais depurado. Então, vamos tentar pegar a nossa dificuldade, como diz Emmanuel, trabalhar no bem ainda que a peso de sacrifício. É sempre que eu ouço essa frase de Emmanuel, que eu li no livro, não sei qual foi, mas está no Fonte Viva, na coleção dos 5 do Fonte Viva. Sempre que eu leio essa mensagem, eu fico extremamente impressionado. E olha, eu não sou um cara muito de ser tocado por coisas bonitas, não. Eu sou bem durão. E quando eu vejo esse negócio assim, de mesmo aperto de sacrifício, você se mantendo bem, eu me lembro dessa questão 258. Que é você que vai escolher a tua prova aqui, aí você vai deixar de cumprir o teu papel de avançar, porque você está ocupado com a sua prova, com a sua dor. Não, eu estou muito tempo aqui, passei 15 anos da vida sofrendo. Passou 15 anos que você poderia estar agindo. Porque você não recebe uma prova, né, que vai te inabilitar, né, 90% dos casos, que vai te inabilitar a fazer o bem. A outra questão que a doutrina espírita, segunda, que ela colabora, tá bom, a gente não consegue ser esse grupo aí de São Francisco de Assis, o cara pode ser cego e fazer um monte de coisa, eu não consigo ser igual o Paulo, que fugi, deixei minha família, perdi esposa, perdi todo mundo, vou ficar 30 anos no deserto. Não, tá bom. Eu reconheço que eu não tenho esse potencial de carregar a minha cruz e ainda atuar no bem. Tudo bem. No livro Céu e Inferno, né, tem um capítulo chamado O Código Penal da Vida Futura. Lá Kardec fala assim, cada imperfeição carrega um sofrimento. Então, você tem 10 imperfeições, tem 10 sofrimentos. E ele fala dessa forma, ele fala matematicamente, quem tem 3 sofre menos do que quem tem 10 imperfeições. Então, se você acha que é difícil você encarar a vida porque você tem as suas provas que estão doendo, saiba que toda dor nasceu de uma imperfeição. Eu até conversei com o Anderson, eu estou chocado até agora com o capítulo 10 do livro Religião dos Espíritos, que Emmanuel cita 10 coisas que ele pega. Acha a tua dor aí. Aí você fala, a minha dor é isso. Ele fala, o defeito é esse. Eu acho sensacional, são 19, tá? Quem quiser ver, ele dá, por exemplo, ele fala, o nome do capítulo analisa as suas aflições, que dali você vai saber a resposta. Então, Emmanuel fala assim, por exemplo, a aflição da inutilidade é a queixa. Mas ele fala o seguinte, o inútil está reclamando, mas o que ele quer deixar claro é que está sofrendo enquanto reclama. Aí ele fala, a aflição do indisciplinado é a desordem. Ele vive em desordem. Não sei onde é que eu estou, onde eu conheço meu salário, se paguei aquela conta. Então ele elenca 19 coisas lá, que você vai pegar a sua dor e ele vai dizer, olha aqui o teu defeito aqui, ó. Com base em Kardec. Ele pegou o que Kardec falou. Kardec falou que uma imperfeição carrega consigo uma consequência deplorável e inevitável, que é o sofrimento. Então, quanto mais a gente fosse depurando, menos sofrimento. E que eu comentei com o Anderson também, no carro, lá em Guaratinguetá, foi o seguinte, não é uma promessa para frente não, tá? Não é assim, daqui a tantos encarnos. Não! Se você resolver hoje a indisciplina, acabou hoje a desordem. Se você resolver hoje a inveja, acabou hoje o sofrimento do despeito.
Porque o invejoso sofre, o egoísta sofre, todo mundo que tem um defeito sofre. Essa é a proposta dele. Então, por isso eu falei que essa é a segunda colaboração do Espiritismo. Porque se você acha que é difícil carregar a sua cruz de sofrimento e servir ao Cristo, tudo bem. Então vamos olhar um pouquinho para você. Pega os seus defeitos aí, tira eles, que a sua dor vai passar. Aí você vai ter um pouco mais de lucidez para poder encarar a estrada do Cristo. A terceira colaboração que o Espiritismo dá para você tirar esse mais, essa vírgula da frente do trabalho, da frente da atuação cristã, é a mais fácil de todas. É que tudo que você está passando vai passar. Então todas as suas dores são temporárias, todos os seus desafios são temporários. Você não, você é imortal. O seu problema não é imortal. O seu problema está temporariamente ao seu redor e coitado do seu problema está lá para jogar para cima, né? E está para jogar para frente. Então, se você está muito preso na sua dor, está muito preso nas dificuldades de servir ao Cristo, em razão das intempéries da vida, saiba, quer dizer, o Espiritismo te deixa isso muito à vontade, que vai passar, que é rápido, que uma encarnação não é nem um piscar de olhos para quem é imortal. Então, não dê tanta importância ao que parece ser um sofrimento, porque você o pediu, antes de mais nada, ele vai ser muito rápido, então não deixe de avançar de verdade. Por isso não avançar de verdade? Porque nós espíritos estamos sempre dando um passinho para cá, um passinho para cá, mas a gente podia avançar de verdade. A verdade é que a gente não avança com força. A gente está o tempo passar, né? Quando você vê, poxa, passaram aí mais 20 anos e eu não fiz grande coisa nos últimos 20 anos do ponto de vista da evolução individual. A quarta, aí, o Anderson está aí? Nem está na minha palestra, brincadeira. A quarta é uma viagem do aluno aqui. Não está na codificação. Está atento aqui, viu? Está conversando. Tá bom. Tirando as obsessões para atrapalhar essa palestra, você vai ver então. Tá. Então, você vai ver. Eu nem vou falar nada. A quarta coisa da colaboração espiritismo, eu estou dizendo aqui, é viagem do aluno aqui. Aluno do curso, vou propor como uma coisa filosófica, para a gente poder conversar, não tem nada aqui que está na codificação, eu acredito que não esteja, que é o seguinte: a gente tem uma dificuldade muito grande de ver a nossa versão 2.0. O que é isso? A gente está hoje lutando com as nossas imperfeições, a gente não consegue nos ver iluminados, a ponto de fazer você largar agora aquilo que te prende. Por quê? A gente, como homem velho, a gente tem uma série de vícios, de manias, de imperfeições, que, como diz Emmanuel, que nos animam há séculos, estão bem integradas no nosso ser. Né? Então, eu vou dar um exemplo assim, bem esdrúxulo. Né? Chega um irmão evangélico para um cara que está bebendo e fumando e fala assim: vem para Jesus. Aí ele pensa: o que é lá? O que é essa minha versão sem a bebida, tá? Sem o vício? O que é esse negócio que você está falando aí? Por que eu vou largar isso aqui, que aparentemente para ele traz grandes prazeres, satisfação, liberdade? O que é isso aí? Aí as pessoas tentam resumir: é céu, é inferno. Aí o espírito: não, evolui. Para que você evolui. Então assim, a gente mesmo tem uma dificuldade de ver o que é nós daqui a 2000 anos. O que é uma versão nossa vencido o ciúme, vencido o egoísmo. Você não consegue ver isso. Então, por isso que eu falo que é uma colaboração da doutrina espírita, porque nesse momento eu estou aqui, eu trabalho lá no SEIS, na outra casa, estava ocorrendo uma sessão lá de esclarecimento, desobsessão, como alguns chamam, e tem espíritos lá que estavam conosco aqui outro dia, relatando o que está acontecendo com eles lá. Então, assim, antes a gente não sabia o que nos esperava, assim, mas o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que largar tudo que é tão bom para esse negócio de evolução que você está falando, para seguir o Cristo, mas o que é lá? A gente tem dificuldade de ver o que é lá. E a doutrina espírita trouxe uma série de informações que faz você ver não só o que vai acontecer em razão dos seus atos, mas eu falo ver mais a longe. Ver o que é a sua versão 2.0, brincando, o que é uma versão sua mais evoluída. Quando Jesus pessoalmente foi conversar com o Públio Lentulus, Emmanuel, ele falou: olha, cabe a você me seguir agora ou daqui a milênios. Você que gerencia o seu tempo aí, Públio. Jesus sabia que ele seria Emmanuel, sabia quem seria ele no futuro, mas o Públio não sabia. Ele estava lá lutando contra o egoísmo, há 2 anos atrás, gente. Emmanuel estava lutando contra o egoísmo, lutando contra o orgulho, com sérias dificuldades, e Jesus o convidou. Tá bom, você não quer agora? Eu sei que daqui a uns 2... Se Emmanuel soubesse naquela época, se Públio soubesse naquela época, quem ele seria hoje, como ele ajuda as pessoas hoje, o trabalho que ele faz hoje, teria um brilhinho no olho especial. E eu falo que pra gente hoje, a doutrina espírita dá isso. Então, o fato de você poder se ver melhor, poder se ver como é possível ser melhor,
E você vê outros espíritos melhores. Eu conversei com eles da aparição do Asclépios no Obreiro de Vida Eterna, que ele teve que se materializar lá, não sei se era nosso lar, a colônia que eles estavam lá, e André Luiz falou, nossa, esse aí é o espírito perfeito, porque, gente, é aquele que pega o pergaminho para responder todas as dúvidas do Evangelho. Qual é a sua dúvida? Aí ele pega o pergaminho e lê. Aí o cara não entendi. Qual é a sua dúvida? Ele só trabalhou de perguntar. E ele só com o Evangelho. Aí o André Luiz ficou chocado, pô, esse cara é muito evoluído. Aí o mentor, não, ele é da Terra ainda. Ele está em esferas superiores, encarna só de 500 a 800 anos por missão, mas ele está ligado à Terra. Ele quer ir para Saturno, ele quer ir para Júpiter. Aí você vê o espírito daquele que teve que se materializar naquele ambiente espiritual, que a gente já imagina que seria um ambiente já melhor do que o nosso, e ele ainda estava aqui na Terra, rodando aqui na Terra. Então, assim, você vê exemplos de espíritos bem evoluídos que você pode ser, você pode almejar a ser. Lá no livro dos Espíritos fala que Jesus é aquele que a gente pode almejar aqui na Terra. Aí você pensa, Jesus não. Mas tá, não precisa ir até lá se você quiser. Eu te lembro que há 2 anos atrás, Emmanuel estava aí lutando contra sentimentos que nós estamos lutando hoje. E hoje Emmanuel tem um trabalho que todo mundo conhece. Então, assim, essa é a minha viagem, não é coisa do aluno aqui, entendeu? Eu acho sempre que não, porque eu já tentei convocar amigos e eles falam, mas o que eu vou ganhar? Ele não consegue se ver numa situação melhor. Então, eu sempre encontrei dificuldade de querer falar sobre isso para alguém que está um pouco na retaguarda. Você que está perto do vício, do erro, mas está muito legal aqui. Por que eu vou largar isso que está bom por algo que nem você sabe o que é? É o que? Ficar legal? Então, melhor acreditar que a vida é uma só, vamos aproveitar tudo que pode, né? E são essas pessoas que depois vão ficar presas ao corpo porque só não se espiritualizaram. Bom, já falei da colaboração da doutrina espírita, né? Bom, onde é que está o carro-chefe para a nossa mudança para caminhar por Cristo? Quem é o nosso verdadeiro caminho? Eu não quero tratar aqui do Jesus como caminho. Quem é que realmente vai fazer a gente se modificar para andar nesse caminho? No livro Pensamento e Vida. Por que, gente? Porque nós estamos aqui, nós estamos olhando para Jesus. Nós, como Espírito, já o conhecemos de uma forma especial, já sabemos o que fazer para ir até lá, já sabemos onde nos consertar, se quiser, analise suas aflições, capítulo 10 dos Espíritos, já sabemos como chegar lá, mas nós não vamos. Esse é o mais que está entre o mais e os discípulos. Nós, como espíritos esclarecidos, a maioria aqui, a gente já sabe o que fazer. A gente não anda, e não é Jesus que vai ter que vir até nós. Infelizmente, nós vamos ter que ir até Ele. O que está faltando para nós? Vontade. Muito bom, Vitor, essa é óbvia que é vontade. Eu sei que é vontade. Mas eu vou trazer aqui a vontade do ponto de vista que Emmanuel trata no livro Pensamento e Vida. Porque a vontade, a gente sabe que é a vontade, mas o que é a vontade? Alguém consegue diferenciar vontade de pensamento, por exemplo? Vontade e pensamento não são a mesma coisa. Até porque, como Emmanuel disse que você está sendo animado por pensamentos há séculos, às vezes você pensa coisas que você não quer. Você não queria estar pensando isso, você não queria estar preso à minha mente àquele evento, àquela situação, àquele sofrimento. Você está lá, naquele fluxo automático do pensamento do coração para o cérebro, que Emmanuel fala no Fonte Viva, mas você teria vontade de fazer diferente. Então, nesse livro, para quem não leu o Pensamento e Vida, é fininho, é uma das maiores obras de síntese que o Emmanuel fez, porque é um livro com muita informação, e são só 50 folhinhas, só tem de um lado, assim, é um livro lindo que ele fala como é que o pensamento rege o universo. Então, eu acho que é interessante a gente ler. Ele fala como é que desde o pensamento divino cria o universo, até o nosso pensamento cria todas as nossas relações. Nesse livro, no capítulo 1, tem uma frase muito importante, chocante, que é: o nosso pensamento cria a vida que a gente procura através do reflexo de nós mesmos. Essa frase é sensacional, porque é exatamente o que você pensa que você vai começar a atrair ao seu redor. Então a vida só te dá o que você está pensando. Então, vontade não é pensamento. O capítulo 1, ele trata dessa questão do pensamento cria a vida que você procura, que a mente é o espelho da vida, onde você tiver vontade. Ele faz assim, como Emmanuel é muito didático, ele pega a mente e transforma ela como se fosse um escritório, uma empresa. Então ele fala assim, na sua mente tem um departamento do desejo, que são as suas aspirações, né, os seus objetivos. Tem o departamento da inteligência, que é quem vai criar para você um patrimônio intelectual de avanço, que vai fazer você crescer. Tem o departamento da imaginação, que é onde você vai criar os seus ideais, que vão aos poucos se transformar em realidade. Temos o departamento da memória, que é onde estão arquivados todos o seu passado, para que você possa com ele aprender e agir. Só que ele muda de nome. Ele fala que a vontade é um gabinete superior
que coordena todos os campos da mente. Então, assim, a vontade está num local especial nessa história, né? É ela que coordena o desejo. Engraçado, né? A vontade coordenar o desejo. Segundo Emmanuel, a vontade coordena o desejo, a imaginação. Ele diz que ele usa várias frases de impacto. Inclusive ele fala que ela tem impacto determinante. Ela fala que a vontade é um botão poderoso que decide se você vai andar ou você vai ficar parado. Quer dizer, se você vai se mexer, você vai ficar parado. E que o cérebro nada mais seria do que o dínamo de força mental. Então, a sua vontade quer, e aí o cérebro produziria, como se fosse um dínamo dessa empresa que ele criou lá, essa força mental para a realização. E tem uma frase muito forte que eu esqueci, mas eu vou ler aqui, que ele diz que a vontade, para ver como é que é profunda a coisa, a vontade estabelece as causas que comandam o seu destino. Não é pouca coisa a vontade. Estabelece as causas que vão controlar os problemas do destino. Então, assim, ela é anterior a muita coisa. E uma amiga minha, a Esther, ela fala, quando eu vou lá chorar os meus problemas para ela, que eu choro todos os meus problemas para ela, ela fala: Vitor, a vontade é imperativa. A sua vontade não tem negociação. Eu falo isso porque eu venho atravessando intimamente um problema que eu não consigo andar. E aí, como a gente falou com o Anderson, lendo a palestra, eu tive que aprender, né? Através da palestra, eu mesmo aprendi, hoje, lendo esse capítulo da vontade, do pensamento e vida, o que está me faltando. Assim, é a minha vontade que vai comandar todos os outros campos da minha mente. Então, assim, como eu falo que nós somos espíritas, Cristo está ali, o mais está aqui no meio, nos falta vontade, não é uma coisa bonitinha, falta vontade. Não. Dentro de todos nós, é a vontade que comanda todos os departamentos da mente, ela é imperativa, ela comanda o seu destino. Tem uma coisa que ele fala que é muito interessante. Ele fala assim, a vontade não consegue impedir a lei de afinidade, de sintonia, porque é uma lei universal e inderrogável. Aí tu como assim? Não tem como você não sintonizar com aquilo que você está pensando, porque essa lei é inderrogável. Até pela vontade, aí ele, calma, ela não consegue evitar que você esteja junto daquilo que está em sintonia com você. Mas é ela, vontade, que vai impor o jugo no desejo, na imaginação, na memória, nas suas aspirações. Então, a vontade não controla a sintonia depois que ela já está feita, mas é ela que organiza os outros elementos, segundo ele, para ficar numa corrente do bem. Então, assim, você hoje está numa situação onde você está sintonizando com coisas muito complicadas. Aí você fala, eu não consigo, é difícil, falta vontade. Mas a vontade nesse sentido aqui, aquela vontade. Se você pegar essas organizações do campo mental e a sua vontade se impor sobre ela, você vai mudar o desejo, mudar a imaginação, entendeu? Mudar a memória, mudar essas coisas todas que correm na mente, e aí mudou a sintonia. Depois que a sintonia está feita, não muda. Mas eu quero deixar claro o seguinte, está em todos nós a vontade de seguir o Cristo e deixar esse mais para trás. De dar um passo verdadeiro na evolução. Não é esse passinho que o Espírito dá, um passinho aqui, dá um arroz ali, dá um feijão aqui. No fundo, aquele passo de verdade, que é o que a gente vai se arrepender assim que desencarnar. Porque assim que se desencarnar, eu falei com o Anderson, passou o período de perturbação pós-desencarne, rapidamente a influência que o corpo tem sobre você diminui. Então você rapidamente vai olhar, eu errei ali. Não, você me contar. Errei ali, aos 35 anos eu fiz aquilo ali. Eu sei, eu estava lá, não consegui, mas eu sei onde é que é. Então assim, a gente como espírita, às vezes é pego no salto. Desencarna amanhã. E ando naquela doutrina, não fiz nada. Eu sabia, lia pra caramba, mas cadê a prática? Né? Cadê seguir o mestre que está na nossa frente? A gente não segue. A gente segue de forma muito tímida. Então, para terminar, eu quero deixar uma mensagem. É o meu item 9. Para você que está encarando essa tal dor aí, que você às vezes a elege como impeditiva de seguir o Cristo com vontade, calma. Calma, porque a vida, ela se desdobra na sua frente de uma forma que nem você consegue presumir o que vai acontecer. Né? Peguei no Boa Nova o exemplo que Cristo está lá andando, né, chutando pedrinha assim, aí veio Tiago e Pedro, no Boa Nova, vocês querem ser o meu discípulo? Aí eles olham para a cara do outro assim, esse cara, mas viu nele algo muito diferente, né? Aí eu, sim, eu sei. O que você quer fazer? Eu quero colocar o reino de Deus aqui. Aí o Tiago, aqui nas vilas? Vai fazer o reino de Deus aqui nas vilas? Ô Pedro, deixa de ser povo. Vai fazer aqui nesse pedaço todo aqui, ó, nesse espaço de 2.000 pessoas. Aí o que Jesus fez? Aceitaram, seguiram eles, mas Jesus adiou as explicações.
Jesus não chegou para Pedro e falou assim, olha, você vai ser o líder do colégio apostólico depois, tá, que eu for embora, você vai cortar a orelha de um soldado, vai me negar 3 vezes, vai me negar 3 vezes, é brincadeira aqui. Ele não faz isso. Por isso eu falei que a vida se desdobra. Ele convida Pedro, vem, depois você vai saber. Naquela célebre imagem da aparição nas portas de Damasco, quando Paulo fala, o que queres que eu faça? Ele não fala, prepara que a lista é grande, hein? São 3 anos de peregrinação no deserto, 30 anos de chibatada. Não, vai para a cidade, entra aí na cidade, que lá vai ser dito que tem que fazer. Assim, a gente às vezes está esperando alguma coisa na nossa vida que dê aquele... Mas calma, não se desiste. Mas olha só, você tem que conjugar resignação com capacidade de iniciativa. Porque se você só for resignado, você não acorda. A vida me deixou aqui na cama. Se você só tiver capacidade de iniciativa, você vai sofrer, porque tem coisas que você não vai conseguir mudar nessa encarnação. Então assim, aguarda o desenrolar da vida, porque você só vai ser enrolado para onde é bom para você. Tem que confiar que Deus está colocando a gente no caminho necessário. Aí tem um caso que Martins Peralva conta do Chico, que nas primeiras aparições de Emmanuel, convidou ele para 30 livros. A espiritualidade quer saber se você quer fazer 30 livros. Poxa, 30 livros, olha que honra, hein? Vai dar um trabalho fazer 30 livros, aceito. Emmanuel podia ter falado, ó, você vai ser o Chico Xavier, vai fazer 410 livros, vai ser o cara com o médio, um dos melhores médios, os melhores médios da história, vai ter uma produção literária. Não, quer fazer 30? Então assim, até pra... Gente, Emmanuel conversava com o Chico, Emmanuel não quis antecipar as coisas. Vamos deixar aos poucos, assim, a gente está aqui apressado, esperando alguma coisa cair do céu, mas vamos ficar tranquilo, que a vida vai se desdobrar na nossa frente aos poucos. E aí tem uma mensagem no 61 do Fonte Viva, né, que a mensagem chama-se Nunca Desfalecer. Então, nesse trabalho aí, de você ver a vida se desdobrando na sua frente, Emmanuel fala que, ó, estar encarnado acarreta desafios, você vai enfrentar a dor, isso é normal da escola, tá? E ele fala assim, ó, vencido um desafio, vai vir outro. Então, assim, se você vencer um desafio, finalmente, toma-lhe outro. Isso é o trabalho da escola, esse é o trabalho que a gente está encarnado para isso. Então, às vezes você ia demorar, olha só, pelo que eu conheço do Vitor, ele vai demorar uns 15 anos para ganhar aquela prova ali. Aí eu passei por cima do mais, fiz em 5 anos. Esses 10 anos que ele ganhou de sobra aí, toma-lhe outra prova, o que não falta é coisa para a gente aprender. Então, a gente vai encarar nossas provas algumas dificuldades. Então, Emmanuel fala, ó, nesse desdobramento aí, não deixa as fraquezas do corpo deixarem você triste, não desfaleça, essa é a mensagem. Ele fala assim, você vai estar inserido em obstáculos 1000 de natureza estranha. Aí você pensa assim, o que está acontecendo com a minha vida? O que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Aí você vai querer explicação para tudo. Então, a semana fala só, você vai ser inserido nesse local, você não vai entender nada que está acontecendo, mas força. Tem uma passagem no Paulo Estevão, que Emmanuel, Paulo ia viajar, não sei para onde, para Roma, e aí recebe uma carta de Tiago, pedindo para visitar lá a obra. E o Paulo não estava muito bem com o Tiago, assim, não eram muito amigos não, sabe? Aí ele vai lá, né? Vai lá, porque Tiago é um dos discípulos, né? E aí chega lá e ele começa a ver realmente quem era Tiago. Ele tinha uma certa rixa, não rixa, mas não batia, né? E ele começa a ver quem era Tiago, o trabalho que Tiago estava fazendo, via em Tiago realmente um discípulo do Cristo. Aí Emmanuel, né, sondando o pensamento, ele fala assim, e naquele momento, Paulo percebeu que a vida pede mais compreensão que entendimento. Às vezes a gente quer entender a dor, a gente quer saber por quê. Eu sou assim. Por que isso? Se eu não souber o porquê, eu vou ficar sofrendo. Então assim, aí você vê, Paulo encarou uma situação que ele percebeu, não, às vezes eu tenho só que compreender. Tem que entender, deixar o entendimento, que às vezes a gente vai passar por umas dificuldades na nossa vida, que a nossa inteligência não vai nos ajudar em nada. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Às vezes a inteligência não vai te ajudar. Então, você vê ali Paulo, ele percebeu, sabe como era, de que às vezes tinha só que compreender. Eu vou só compreender isso, vou aceitar, é o que Deus quer, mas não entendo. Mas eu vou compreender. E aí, para terminar, eu vou pegar o finalzinho dessa mensagem, eu não me atrevo a colocar nada, e por isso que eu vou ler, que é assim, o final da mensagem Nunca Desfalecer. Centraliza-te no esforço pelo bem comum, seguindo com sua cruz até a sua ressurreição divina. E nas surpresas constrangedoras da sua vida, recorda que antes de tudo importa orar sempre, trabalhando, servindo, amando e nunca desfalecendo. Era essa a mensagem dessa noite. Obrigado.